Olá, gestores, conselhos de saúde e técnicos. Sejam bem-vindos a esse curso do treinamento de DigiSUS. E hoje a gente vai falar especificamente sobre a PAS, que é a Programação Anual de Saúde. Esta é uma aula teórica da PAS, tá? É semelhante àquela aula que vocês tiveram no curso ao vivo online, mas ela tem algumas outras mais informações além daquela aula, tá bom? Além dessa aula, nós vamos ter a aula prática, né, que é dentro do sistema de DigiSUS. Temos também a aula de revisão, que é a revisão dos slides, né, do próprio DigiSUS, né, passo a passo, dando uma revisada e também colocando alguns pontos importantes que vocês precisam saber. E nós teremos também a aula relativa à planilha financeira, que é o material bônus que vocês vão receber no curso, e eu explicando a ela algumas propriedades interessantes que vocês saibam sobre essa planilha, né? E para que ela serve, como é que você deve usá-la e tudo mais, tá bom? Então vamos agora para a aula teórica, né? E a gente vai falar então sobre a PAS hoje. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Vamos lá. Então, essa é a programação anual de saúde, né? A gente vai falar hoje sobre ele, tá bom? E deixa eu me dirigir para lá, porque aí a gente vai passando os slides e a gente vai entendendo melhor sobre isso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Essa é a aula sobre a programação anual de saúde. E a gente vai falar de alguns conceitos importantes. Deixa eu só ver se está tudo pegando certo, como deveria, tá? Tá bom? Então, vamos lá. Então, essa é a aula, ó, Programação Anual de Saúde. Vamos revisar, então, alguns conceitos interessantes que estão dentro da própria lei, né, que é a Portaria de Consolidação número 1, né, de 2018. Vamos lá. Então, a Programação Anual de Saúde, a PAS, é um instrumento que operacionaliza as intenções expressas no plano de saúde e tem por objetivo anualizar as metas do plano de saúde e prever a alocação dos recursos orçamentários a serem executados. Tudo isso daí a gente vai entender melhor na prática dentro da aula do DigiSUS, tá? Anualizar as metas é dizer de quanto é que eu quero a meta naquele ano específico, tá? Prever recursos orçamentários. A gente vai colocar toda uma previsão de recursos baseado na LOA, né? Na Lei Orçamentária Anual, ok? Então, a gente coloca essas informações no DigiSUS, né? Falando tudo isso aqui que é colocado aqui, a gente coloca essas informações lá no DigiSUS, tá bom? No horizonte temporal da programação anual de saúde, ele coincide com o período definido do exercício orçamentário, ou seja, de um ano calendário. Então, a programação anual, como o próprio nome já diz, ela é dentro do ano, tá certo? Então, ela acontece em todos os anos, a gente elabora uma programação anual de saúde. Então, o plano de saúde, ele vai fazer uma programação ao longo dos 4 anos. E a PAS, né, a gente, resumindo a programação anual de saúde, a gente chama ela de PAS. E a PAS, ela é ano a ano e coincide com o exercício orçamentário da LOA, tá certo? Então, a LOA, ela dá a previsão naquele ano de recursos orçamentários que eu vou ter para gastar naquele ano, e a PAS, ela vai nos mostrar, né, como o recurso voltado para a saúde será gasto em termos de previsibilidade, né? As bases legais da sua elaboração são as leis de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Quando eu falar sobre a planilha financeira, a gente vai falar de forma mais específica sobre esses dois instrumentos, tá certo? Que lá a gente vai entender melhor, né? E também nesse conteúdo mais à frente também a gente vai entender alguns aspectos relacionados a isso também. Vamos lá. Continuando, né? No artigo 97, os estados e municípios, a PAS deverá conter as definições das ações, a gente tem aqui, ó, definições das ações que no ano específico garantirão o alcance dos objetivos e cumprimento das metas daquele plano, tá? A identificação dos indicadores, então a gente tem as metas,
A gente tem os indicadores, mas que serão utilizados para o monitoramento da paz. Então, entenda o seguinte: a paz ela vai ser monitorada através de quais instrumentos? RDQA e RAG. Então, aqui dentro da paz, eu vou identificar os indicadores. Então, qual é a minha meta? Quais são as ações que eu vou executar para o alcance daquela meta e quais são os indicadores, né, relacionados àquela meta que servirão como monitoramento. Então, eu vou monitorar, por exemplo, uma taxa de mortalidade, eu vou monitorar essa taxa. Então, o indicador é uma taxa. Eu vou monitorar um número de construções, é um indicador, é a forma como eu vou monitorar aquela meta. Então, a meta fala de construção de UBS, por exemplo. Aí, seu indicador é um número de UBS construídas. Então, a forma como eu vou monitorar essa paz é baseada nesses indicadores escolhidos, tá bom? E, por último, a previsão de alocação de recursos orçamentários. Então, uma vez que eu tenho as metas, eu tenho as ações, né, que eu vou executar naquele ano. Para essas ações, né, cada uma pode ter o seu próprio custo e a meta, em geral, vai ter um custo total para a execução dela. Então, lá eu vou dizer a alocação de recursos, dizendo onde é que eu vou realizar aquela despesa. Eu vou realizar aquela despesa em construção, eu vou realizar aquela despesa para aquisição de algum equipamento, para compra de algum material, ou é uma despesa que não tem custo, tá certo? E a fonte desse recurso orçamentário, que são as receitas. De onde é que vai vir esse recurso orçamentário? Ele vai vir de receita própria, vai vir de transferência fundo a fundo do governo federal, do SUS, vai vir de transferência fundo a fundo do SUS, do governo estadual. Ele vai vir através de convênio, vai vir através de créditos, vai vir através de emendas parlamentares. Então, eu vou dizer de onde vem esse recurso, tá certo? Tudo isso vai estar dentro da paz. Aqui eu tenho as ações, só uma revisada, né? A gente tem as metas que já foram definidas dentro do plano de saúde e agora a gente tem as ações. Aqui, por isso que a gente fala anualizar as metas, é dizer de quanto vai ser naquele ano as metas e quais são as ações que vão ser realizadas naquele ano concernente às metas. Então, as ações são medidas ou iniciativas concretas a serem desenvolvidas e que deverão contribuir para o alcance dos objetivos e das metas propostas. Então, dentro de uma meta, eu vou ter várias ações, tá certo? Ou uma só ação, mas enfim. As metas anuais da programação são expressões quantitativas das ações definidas. Então, nas metas eu tenho a quantidade. Como a gente já vai falar isso, a gente já falou sobre isso lá no plano de saúde. Então, no plano de saúde, lá no DOME, a gente fala que essas metas elas têm que ser quantitativas, né? Justamente para a gente saber de quanto e também para possibilitar o monitoramento delas, tá? E deve ter em conta que as metas definidas do plano de saúde. Então, quando o plano de saúde ele já tiver definido essas metas, eu trago isso para a programação anual de saúde, ou senão eu vou fazendo o ajuste delas de acordo com o que está sendo conseguindo alcançar, tá bom? Os indicadores, a gente falou sobre o indicador aqui, né? É o índice que reflete uma situação determinada a partir da relação entre variáveis e que permite mudanças e determinar o grau de cumprimento das metas, tá? Então, os indicadores, eles é a base de como eu vou monitorar aquela meta. Então, ele pode ser uma base, vai ser uma base quantitativa, mas ele vai ser através de número, através de um percentual, através de uma taxa, através de um índice, através de uma proporção, através de uma razão. Então, eu vou ter algum dado, né, quantitativo, em que eu vou fazer, né, em que eu vou fazer esse monitoramento daquela meta, tá bom? E permitindo avaliar as mudanças que estão acontecendo em relação ao cumprimento dela. E aqui, né, a gente tem também a definição dos recursos necessários para o cumprimento da programação, né, e financiamento do sistema de saúde. Aqui eu vou explicar como, né, na paz, eu explico de onde vêm os recursos financeiros,
né? E onde eles vão ser alocados, onde eles vão ser distribuídos para o pagamento de cada coisa da saúde, tá bom? Aqui no artigo 98, a gente tem um processo que fala da elaboração e da execução da PAS, tá certo? Que os gestores vão ter que respeitar esses prazos. Então, vamos lá. No artigo 98, ele coloca o seguinte: elaboração e envio de quem? Da PAS, né? Para aprovação do respectivo Conselho de Saúde, antes da data de encaminhamento da LDO. Qual é a data de encaminhamento da LDO? LDO, na verdade, não é da LDO, né? É do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ainda é um projeto. Ainda não é a lei em si, é o projeto. Então, a data de encaminhamento da LDO, do projeto, né? No caso, no projeto de lei, é até dia 15 de abril. Então, antes dessa data de encaminhamento da LDO, eu tenho que ter a minha PAS aprovada. Então, geralmente, a PAS ela é encaminhada depois do RAG, do fechamento do RAG. O RAG acontece dia 30 de março, tá? E aí, depois desse fechamento do RAG do ano anterior, é que eu elaboro essa minha PAS com base no que eu alcancei, eu deixei de alcançar. E aí, eu encaminho ela para o Conselho de Saúde e este tem que ser aprovado até antes do dia 15 de abril, tá bom? Do exercício correspondente, ou seja, do mesmo ano. Então, olha só, eu encaminho a PAS para o conselho, né? Então, vamos lá. Eu tenho um projeto de lei de diretrizes orçamentárias do ano de 2023, tá? Eu encaminho a minha PAS antes, né, do projeto de lei de diretrizes orçamentárias do exercício correspondente, ou seja, do projeto de lei de 2023, tá certo? E aqui tem um dado bem interessante e também confuso, que é a execução no ano subsequente. Ora, como assim, né? Então, eu caminho a PAS no exercício correspondente, olha só, e a execução não é no mesmo ano da PAS, é no ano subsequente. E aí, o que acontece? Esse texto, ele fica muito confuso em relação à elaboração da PAS, né? E a gente vai ver resumidamente, como é colocado, ó, antes da entrega da LDO do exercício correspondente, a PAS ela deve ser encaminhada, né, encaminhamento da PAS ao respectivo conselho para aprovação. Então, aqui é na lei complementar, né? Aqui, ó, é na lei complementar 141 de 2012, tem dizendo isso, antes da entrega da LDO do exercício correspondente. Aqui a mesma coisa escrita que está nesse artigo 98 não é da lei complementar, é como eu falei, da portaria de consolidação número 1. Aqui, na lei complementar, ela também fala algo semelhante. E até dia 15 de abril, a LDO ela tem entrega do projeto de LDO na Casa Legislativa. Então, até dia 15 de abril, eu tenho que entregar a LDO e antes dessa entrega, eu tenho que encaminhar a PAS. Só que não, a PAS, ela não vai ser executada do respectivo ano. Aí agora que vem, né, como é que coloca o funcionamento dessa PAS? Então, vamos lá. Segundo a nota técnica do CONAS, número 5 de 2013, ele fala sobre como deve ser essa elaboração da PAS. Na verdade, o que o Conselho de Saúde ele recebe são duas PAS, tá? A PAS, então vamos entender aqui, eu coloquei esse quadrinho para ver se a gente consegue entender melhor. Então vamos lá. PAS de 2000, vamos lá, eu estou elaborando a PAS de 2024. Eu estou no ano de 2023 e eu estou elaborando a PAS de 2024. Então eu tenho o primeiro envio dessa PAS de 2024, que é antes da LDO. Qual é a LDO? É a LDO de 2023, tá? Então, antes, né, conforme aqui colocado antes do envio da LDO, do respectivo, se lembra? Ó, do exercício correspondente. Então, o projeto de lei de diretriz orçamentária de 2023, eu vou encaminhar já a PAS de 2024. Entendeu? Antes de, né, para aprovação antes de 15 de abril. Antes do envio da LDO de 2023. Então, antes de 15 de abril de 2023, eu envio
eu envio a minha PAS para o Conselho de Saúde, tá certo? Aqui no ano de 2023. Agora, veja o que acontece no ano de 15 de abril de 2024, né? Olha só o que acontece. Eu tenho um segundo envio dessa mesma PAS. Após análise do RAG de 2023, que como eu falei, 30 de março, encerra o RAG, né? Então, após análise, após o fechamento do RAG, aprovação do RAG de 2023 e da LOA de 2000 e após também a LOA de 2024. Então, depois da aprovação da LOA, vigência da LOA de 2024, eu termino de elaborar a minha PAS com base. Por que depois do RAG de 2023, depois da LOA de 2024? Porque nesse primeiro momento aqui, do primeiro envio, eu não sei ainda quanto de recurso orçamentário eu vou ter para o ano que vem, né? Eu ainda estou na fase de elaboração da LDO. A LDO, ela vai orientar a elaboração da LOA, não é verdade? Então, a LDO de 2023, ela vai orientar a elaboração da LOA de 2024. Vocês têm que lembrar que a LDO, ela é aprovada, né, até dia 17 de julho do respectivo ano. Então, ela é encaminhada dia 15 de abril e ela é aprovada até dia 17 de abril de 2023. E aí ela entra em vigência a partir de agosto. Agosto do mesmo ano até o ano subsequente. Então, a vigência de uma LDO, uma LDO de 2023, ela começa no início de agosto de 2023 e ela vai até dezembro de 2024. Ela é de 1 ano e meio, a vigência da LDO. E a vigência da LOA, ora, a LDO vai orientar a elaboração da LOA. Então, a LDO de 2023, ela orienta toda a LOA, né, de 2024. Então, depois disso, lá para 31 de agosto, do ano de 2023, é enviada o projeto de lei da lei orçamentária do ano seguinte. Então, a LOA de 2024, ela é elaborada e ela é aprovada até o final do ano, né, antes do recesso da Casa Legislativa. E ela entra em vigência no ano de 2024, tá bom? É assim que funciona. Então, depois, quando eu sei o recurso que eu tenho alocado para o ano de 2024, e depois que eu sei quanto é que deu o resultado do RAG, a prestação de contas do meu plano de saúde, ele é feito através do RAG. Então, eu sei quanto foi que fechou o RAG 2023, quais foram as metas que eu alcancei, quanto que eu gastei de recurso, enfim, depois dessa consolidação de informações do RAG do ano anterior e da LOA prevista, é que eu consigo fechar a elaboração da PAS. Então, eu sei quanto de recurso, quanto eu alcancei ou não em relação ao ano anterior, das minhas metas, quanto que eu cumpri ou não, e quanto de recursos orçamentários eu tenho disponível para aquele ano. E aí eu fecho a PAS de 2024. Então, o Conselho de Saúde vai receber, né, antes de 15 de abril de 2024, essa mesma PAS pela segunda vez, tá certo? Mas essa PAS consolidada. No entanto, a gente sabe que não é feito dessa forma. A gente sabe que a PAS, né, ela que deveria orientar a lei de diretrizes orçamentárias. Lembra que eu falei no primeiro slide isso? Aí, voltando para aquele primeiro slide que eu coloquei aqui, as bases legais, então a programação anual de saúde, ela vai ser as bases legais para a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Então a PAS vai nos ajudar a prever, a PAS de 2024 nos ajudaria a prever a LDO e a LOA do ano subsequente. Mas para isso acontecer, deveria funcionar dessa forma aqui, como a gente está falando. No entanto, não é assim que é feito. A maioria, né, faz o quê? Porque não é prático essa forma, né? E além do mais, é muito confuso esse primeiro envio. O que ia conter nessa parte desse primeiro envio? Algo tão vago, né? Então, na verdade, o que o Conselho de Saúde geralmente recebe é essa segunda PAS aqui, que é já do próprio ano em vigência, né? Então, no ano de 2024,
o Conselho de Saúde recebe somente uma PAS, que já é do ano de 2024, que já contém o resultado da RAG de 2023 e da LOA de 2024. Então, é essa PAS aqui que ele recebe, não é essa PAS, certo? Como eu falei, o Conselho deveria receber duas PAS, né? Essa PAS do exercício correspondente e a PAS do ano seguinte. Mas ele não recebe, ele só recebe apenas essa primeira, porque é mais prático para ser feito. Os municípios só fazem essa PAS, é mais prática, é mais rápida fazer. Dessa forma, e ela não termina não orientando a lei de diretrizes orçamentárias. E a gente não tem clareza de como seria uma PAS dessa, né? Como é que funcionaria? Eu, particularmente, ainda não vi uma PAS nesse tipo aqui, né? A gente só vê esse aqui, tá? Continuando agora os slides, vamos falar agora da parte orçamentária. Eu já falei um pouquinho, né, da LDO, que eu falei que a vigência dela é de 1 ano e meio, falei da LOA, que a vigência dela é de 1 ano, tá? Que corresponde ao ano do exercício orçamentário, que é o mesmo da PAS, tá bom? Mas a gente agora tem que entender alguns pontos em relação às fontes de receitas, tá? Por quê? Porque, como a gente falou antes, as metas para serem executadas, na PAS, elas vão dizer de onde vêm esses recursos, a fonte de recursos para a elaboração, para a execução das metas. Então, a gente tem receitas próprias. Eu coloquei os principais que geralmente os municípios possuem, que é receita própria. Não só tem essas, tá? A gente vai ver depois o restante, mas os municípios geralmente têm esse, receita própria, que são os próprios recursos deles, da arrecadação dos impostos, né, dos tributos e tudo mais. Quanto vai ser alocado para o setor da saúde? É a receita própria, tá? Agora a gente tem as transferências fundo a fundo, FUS ou SUS federal. Então, aqui são as transferências do governo federal, fundo a fundo, né, para o Fundo Municipal de Saúde, tá? Eu tenho as transferências fundo a fundo, SUS, provenientes do governo estadual. Então, o estado repassa um determinado valor para os municípios de acordo com a CIB, né? E eu tenho os convênios, tá certo? Então, aqui é uma tela lá do DigiSUS, tá bom? Deixa eu só acompanhar aqui como é que tá. Voltando aqui. Vamos lá. Então, essa aqui é uma tela do DigiSUS, tá? Que é da parte de orçamento, tá vendo aqui, ó? Orçamento. Aqui, ó, programação orçamentária. Aqui eu já coloquei todas as fontes de receitas que o DigiSUS disponibiliza de acordo com a lei lá, né? A legislação lá orçamentária. Então, financeira, direito financeiro. Então, a gente tem, ó, recursos ordinários, fontes livres, receitas de imposto, de transferências de imposto, receita própria, que é aquela que a gente falou que é mais utilizado, transferências de fundo a fundo de recurso do SUS proveniente do governo federal, transferências de fundos SUS a SUS proveniente do governo estadual, transferências de governo destinadas à saúde, operações de créditos vinculados à saúde, que são os tipo empréstimos, os royalties, que nós não temos petróleo aqui, e outros recursos destinados à saúde, tá certo? Então, todas as fontes de receita são essas. Então, você vai colocar isso em algum lugar lá no sistema do DigiSUS. Isso daí a gente vai explicar isso nas próximas aulas, que são na aula prática do DigiSUS e também na aula da planilha financeira. Também a gente volta para essa temática aí. Então, entendendo, de acordo com a portaria, né, eu não lembro qual é essa Secretaria de Orçamento e Finanças, eu acho que é esse, né, do Ministério da Economia, a gente tinha, né, aqui são as subfunções em que eu vou classificar. Então, eu tenho a função 10, saúde, aqui são classificações financeiras, né, e as subfunções, eu tenho atenção básica, assistência hospitalar, suporte profilático e terapêutico. O que é isso? É medicamentos, é remédio, assistência farmacêutica, tá? Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica. Aqui nós não temos a vigilância ambiental, tá bom? Infelizmente. Então, quando for custos relacionados à vigilância ambiental, vai depender
se vai envolver mais aspecto epidemiológico ou sanitário. O que é vigilância sanitária? Vigilância sanitária é aquela vigilância que é exercida em visita nos ambientes, nos locais, diferentes locais urbanos, por exemplo, restaurantes, lojas, né? Enfim, escolas, né? E você realiza lá uma vigilância sanitária, tá? Você vai ver as condições do ambiente, se é seguro, se não é, né? E a possibilidade de doença e tudo mais. A vigilância ambiental é aquela que envolve o meio ambiente. Então, é a parte da água, do solo, do ar, tá bom? E a vigilância epidemiológica é aquele que envolve as doenças, tá? Principalmente o controle das doenças, dos surtos, né? Enfim. Alimentação e nutrição também tem uma área específica voltada para esse, é um tipo de vigilância também, né? Mas ela é específica, tem uma subfunção específica para ela. E aqui na parte de administração, que não é saúde, envolve de uma forma geral a prefeitura, não é a Secretaria de Saúde, né? Aí eu tenho planejamento e orçamento, administração geral, administração financeira, enfim, tem todas essas aqui, né? E aqui eu tenho uma específica, que é a administração geral, que essas que estão marcadas em vermelho é o que vai aparecer lá no sistema do DigiSUS, tá? Então, só tem essa administração geral na parte de administração e tem essa parte de saúde específica, que estão todas, tá? Então, todas aquelas que forem fora da administração geral, a gente vai colocar no item 00, que é lá no sistema, eu vou explicar, é onde, na parte de informações complementares. Então, qualquer outra classificação que a gente coloque vai ser naquela 00, tá? Mas ela vai entender depois lá. Aqui é o modelo que a gente tem do Manual de Planejamento do SUS, que fala de como a gente tem que, né, o que tem que conter numa PAS. Então, tem vigência do plano de saúde, identificação, diretriz objetiva, a meta do plano, a meta anual. Eu tenho um indicador, eu tenho as ações anuais. Então, para aquela meta, quais são as ações que eu vou executá-las? Essa informação é importante porque vai entrar no DigiSUS. Projeto atividade da LOA, qual é a ação programática da LOA que está vinculada, isso é importante. A gente vai entender isso depois. O orçamento, quanto de recurso eu vou deslocar para aquela meta, né? Ou para aquela ação específica dentro daquela meta, e qual é a fonte desse recurso, como a gente falou agora das receitas, eu preciso saber por quê? Porque isso também é importante de alimentação para o DigiSUS. A entrega, o produto, o que vai resultar daquela ação, e o prazo de execução, que geralmente é dividido dentro dos relatórios quadrimestrais. Então, o RDQA, né, dividido em cada quadrimestre, né, ao longo do ano. Aqui é um exemplo da Programação Anual de Saúde do Estado de Ceará, tá? Então, você vai ver aqui, eu achei bem organizadinho, bonitinho. Você vai ver aqui as diretrizes, o objetivo, você tem a meta, né? A meta prevista para aquele ano, então a meta de uma forma geral e a meta prevista para o ano. Eu tenho o indicador, né? A iniciativa do PPA, o PPA, que é o plano plurianual, a LOA vai se basear no PPA. Então, o PPA é dos 4 anos e a LOA é de cada ano. Então, os programas e as ações programáticas, as ações programadas, elas que são os códigos, resumindo isso aí, são os códigos financeiros que a gente usa para identificar uma determinada despesa, né? Ele já diz aqui qual é, né? Qual é a PPA envolvida. Então, promoção da oferta, né? Então, você tem um programa que é esse códigozinho aqui, e eu tenho aqui, promoção da oferta dos serviços, né? Dos serviços da rede de atenção à saúde. Então, ele tem lá o tipo de ação, tá? Então, olha só, ele já tem também contendo a subfunção orçamentária, né? A atenção básica. Essa informação é importante, porque na anualização das metas, lá no DigiSUS, a gente tem que saber em qual subfunção orçamentária aquela meta ela entra. É obrigatório essa informação estar contida. E eu tenho aqui as ações da LOA,
né? Então, eu tenho aqui, conforme está prevista na lei orçamentária, então eu tenho lá a classe, a ação programática, ou é ação programada, eu não lembro exatamente o nome, mas eu tenho a ação, né, dentro da LOA, da previsibilidade aqui, ó, da despesa financeira, e eu tenho aqui a fonte de recurso, R$ 10.000 para essa meta aqui, que eu vou realizar. Esse 00 deve ser a fonte de recurso, que deve ser, eu não sei se é recurso próprio ou é de transferência, não sei, mas tenho aqui o 00. E aqui eu tenho as ações, ó, todas as ações que eu vou também cadastrar lá no DigiSUS, tá bom? Então, quais as ações, todas elas vão ser cadastradas lá no DigiSUS. Então, você vê que, ó, do Ceará já vem completo. Essa aqui é a programação de Boa Vista, tá? Eu vou só explicar aqui e depois você vai assistir a aula prática. Você clicando aqui em cima, né? Você já vai para o link lá para assistir as aulas do YouTube, tá bom? Todas as aulas estão lá. Então, aqui, a de Boa Vista, ela tem como diretriz, bem aqui em cima, ó, aperfeiçoar e fortalecer a gestão municipal do SUS. Eu tenho objetivo específico, ampliar e qualificar o acesso a serviços de saúde, tá? Aí eu tenho uma meta, chamada meta 10 aqui, ampliar, construir e equipar as unidades de saúde. Então, aqui ele tem a quantidade da meta no ano, então eu tenho né? Três construções, praticamente, né? Aqui, ó, colocado, ó. Eu tenho 3 ações, ó. 3 ações, tá vendo? Então, eu tenho 3 ações e eu tenho uma meta quantificada aqui de 3 construções. E aqui eu tenho, para cada uma dessas ações, os recursos, ó, o indicador daquela ação. Interessante que o município de Boa Vista, ele não só tem um indicador apenas relacionado àquela meta, mas ele usa, esse aqui, o indicador da meta, é número absoluto, tá? Ele tem também um indicador relacionado a cada uma das ações, tá? Então, ele tem aqui, ó, número de ampliação, número de construção e número de unidades equipadas, números absolutos. Eu tenho também os recursos orçamentários previstos, e eu trouxe esse exemplo porque aqui a gente vê claramente a fonte de recurso. Olha aqui, ó, olha só, essa aqui é proveniente de um convênio, esse é proveniente de recurso próprio, aqui SUS federal. Então, ela vai ser o nosso exemplo que a gente vai utilizar, como a gente vai elaborar, e também vai ser o nosso exemplo da planilha financeira. Então, eu tenho aqui, ó, 856 mil de um convênio, 2 milhões de recurso próprio, 5 milhões de recurso SUS federal, tá? E é isso, tá bom? Então, espero que tenham gostado dessa aula. O contato aqui da CEIMP é esse aqui, entre em contato conosco. E no WhatsApp, também está aqui o meu WhatsApp. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu só voltar aqui para mim, né? Espero que vocês... Ah, sim, deixa eu colocar aqui, exibir aqui o CEIMP. Esse aqui é o nosso e-mail. Qualquer dúvida você coloca para a gente, tá? Em relação a as dúvidas, as questões. Vocês também podem deixar as dúvidas nos comentários, tá vendo? Dos vídeos lá no YouTube. Apesar de ser o link, você recebe esse link somente para você, mas você pode deixar suas dúvidas também no comentário, que eu respondo por lá também, tá bom? Então, assistam agora a próxima aula, vai ser a aula prática dentro do sistema de DigiSUS, e esse exemplo que a gente vai utilizar é o de Boa Vista, tá bom? E lá também será o nosso exemplo da planilha que vocês vão receber de bônus, também vou ensinar com base do município de Boa Vista, tá bom? Então, até a próxima aula.